Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o público presente, imprensa, pessoal que sempre nos auxilia aqui da casa. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Nós vamos dar início à nossa reunião fazendo a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Carlos Leonel fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho, Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Porque observais o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sob proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, onde manda toda a força e poder, declaro aberta a 20ª sessão ordinária nesse dia 20 de julho de 2022. Coloco em votação no plenário, dispenso leitura da ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2022. Se o vereador for contrário à dispensa leitura da ata, que se manifeste. Dispensa leitura da referida ata, aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 19ª sessão ordinária. Não houve ratificação, declaro aprovada por 8 votos. Referida ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Projeto de Decreto Legislativo número 004 de 2022, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, que dispõe sobre outorga de medalha 20 de julho, título de honra ao mérito e título de cidadão ou cidadão honorário no ano de 2022 e da outras providências. Fica concedida a medalha 20 de julho às seguintes personalidades: Antônio Astésio Tavares, Milton Gomes de Souza, Pastor Ronildo Pereira da Silva, Bruce Freitas Almada, Gilmar Terra dos Santos, Sani Carla Gonçalves Almada, Márcio da Costa Melo, Admilson Lopes de Oliveira, Karen Ellen Esteves de Avelar,
fica concedido o título de honra ao mérito às seguintes personalidades: Regiane Gonçalves de Oliveira Cunha, José Geraldo Arantes, Henrique Gabriel Santos Ferreira, Tiago Júnior Santos Augusto, deputado estadual Cássio Soares, deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, Daniel Alves Soares, capitão Henrique Marinho Furtado, Felipe Rezende Faria. Fica concedido o título de cidadão ou cidadão honorário às seguintes personalidades: Ederlaine Aparecida Pereira Silva, Fabrício da Silva Claudino, Giovanni Ernesto Constantini, Alisson Carlos da Silva, Nancy Soares, deputado estadual Coronel Sandro Lúcio Fonseca, Marcos de Souza Pimenta, José Antônio Camargo Júnior, Sônia Maria de Souza e Silva. Projeto de resolução número 001 de 2022, de autoria da mesa diretora, que transfere a sede da Câmara Municipal de Piuí para a realização da sessão solene e da outras providências. Projeto de resolução número 002 de 2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio, processo número 11.03986, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes às contas do Executivo Municipal do exercício de 2020 e da outras providências. Moção número 009 de 2022, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Reinaldo dos Reis Silva, Fábio Henrique Novaes Ferreira e Carlos Leonel de Oliveira, de congratulação e aplausos à escritora piuiense Raiane Estela Silva Veiga, pela publicação da obra literária Fator Z, Pandemia. Moção número 10 de 2022, de autoria dos vereadores José Wellington da Silva, José Antônio Camargo Júnior, Wilde Welles de Oliveira, Shirley Elaine Gonçalves Faria e Gilvan Antônio da Silva, de congratulação e aplausos ao senhor Wellerson César Rocha, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense como servidor público. Ofício número 11 de 2022, de autoria da senhora Patrícia Ferreira Sátiro, contadora, e do senhor Eduardo de Assis, diretor executivo do SAAI de Piuí, os quais encaminham documentação referente à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de maio de 2022 da referida autarquia. Ofício número 41 de 2022, de autoria da senhora Maria Perpétua da Silva Félix, contadora do município de Piuí, a qual encaminha documentação referente à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de março de 2022. Ofício número 37 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual comunica a assinatura do contrato de repasse número 925697/2021, MDR Caixa, no dia 31/12/2021, objeto: pavimentação de via pública, na condição de cláusula suspensiva, e que o município de Piuí assumiu o compromisso junto à Caixa Econômica Federal, que possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto. Inclui sua operação e manutenção. Lei número 14.116 de 2020, artigo 83, parágrafo 2º, e lei número 14.194 de 20 de agosto de 2021,
Artigo 82, parágrafo 2º. Ofício número 156 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha informações / documentos referentes ao requerimento número 048 de 2022, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Reinaldo dos Reis Silva, Fábio Henrique Novaes Ferreira e Carlos Leonel de Oliveira, referente à reforma da Feira Livre e à construção da Academia de Saúde e área de vivência. E-mail de autoria da professora Estela, a qual agradece o convite e informa que representará o senhor Humberto Coelho de Melo, diretor do Instituto Federal de Minas Gerais e FMG, na solenidade Troféu Profissional Destaque da Saúde. E-mail de autoria da professora Estela, o qual informa que o auditório do Instituto Federal de Minas Gerais estará disponível no dia 1º de julho de 2022 para a realização de sessão solene. Ofício número 1306 de 2022, de autoria do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, senhor José Soares de Melo, o qual encaminha resposta ao requerimento número 051 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, referentes aos recursos destinados pelo município de Piuí para a manutenção do pronto-socorro. Ofício número 193 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, e dos vereadores João Marcos Macedo Silveira e Gilvan Antônio da Silva, os quais convidam a senhora Rosilene Machado de Melo, coordenadora da Vigilância em Saúde, e a senhora Carolina dos Reis Silveira, referência em doação de sangue e ouvidoria, para participarem da 20ª sessão ordinária, com a finalidade de explanar sobre a campanha Junho Vermelho e abordar sobre ações desenvolvidas no município pelo Centro de Captação de Doadores Voluntários, campanha de divulgação acerca do tema e dúvidas frequentes dos doadores. Ofício número 195 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual encaminha ao senhor Urutau Osvaldo da Costa Neto cópia do ofício número 136 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, referente à denúncia apresentada na Palavra do Cidadão na 15ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022. Ofício número 198 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, ao prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha a proposição de lei número 036, de 14 de junho de 2022, que institui no âmbito municipal de Piuí o prêmio Boina de Ouro, Sargento Galeno Rodrigues Galvão, e da outras providências. Ofício número 200 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, em nome de todos os vereadores do Poder Legislativo, ao prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, o qual solicita que sejam tomadas as providências necessárias relacionadas à fiscalização na área próxima a uma lagoinha situada no bairro Novo Horizonte, local onde está sendo realizado o descarte de resíduos sólidos e lixo, conforme denúncia feita por moradores da localidade. Ofício número 202 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, ao senhor Humberto Coelho de Melo, diretor do Instituto Federal de Minas Gerais, o qual solicita o empréstimo do auditório Zélia Simões, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Avançados de Piuí, para a realização da 3ª sessão solene do Poder Legislativo de Piuí, que será realizado no dia 1º de julho de 2022, sexta-feira.
Ofício número 203 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual convida a senhora Cléry Maria da Cruz Teixeira Oliveira para participar da 20ª sessão ordinária, que será realizada no dia 20/6 de 2022, segunda-feira, às 19h30 na sede do Poder Legislativo, quando acontecerá a outorga da moção de congratulação e aplausos em sua homenagem, em forma de reconhecimento pelos serviços prestados frente ao serviço social da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Ofício número 204 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual encaminha cópia do ofício número 113 de 2022, dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, no qual solicitam alteração no artigo 23, parágrafo 2º, na Lei Municipal número 2.390, de 2019. Ofício número 205, de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual informa a senhora Lucimar Alves Silva, controladora-geral do município de Piuí, que foi agendado para o dia 4 de julho de 2022, às 20h30, a sessão extraordinária para a realização de audiência pública para a apresentação dos indicadores, metas e recursos orçamentários concernentes ao relatório quadrimestral de gestão, RDQA, para o primeiro quadrimestre competência de 2022. Edital de convocação para a 20ª sessão ordinária. Peço ao secretário para chamar dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido a vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Boa noite, nobres colegas, na pessoa do qual cumprimento, através do nosso presidente. Quero também cumprimentar aqui o nosso ex-colega de bancada, o senhor Astésio, que hoje está aqui neste plenário. É um prazer revê-lo. Também cumprimentar a Clerinha, que hoje receberá uma homenagem, e todos os demais que aqui estão. Senhores, há pouco tempo, eu encaminhei um ofício ao gabinete do nosso prefeito, solicitando algumas informações com relação às progressões do quadro do magistério. Bom, a resposta me veio e, em análise, eu acho que a resposta ainda está um pouco incompleta ou, de fato, seria muito bom se acontecesse conforme está aqui, mas creio que não acontece. Bom, vamos lá. Existe uma legislação que norteia toda essa seara da educação, que é o Estatuto do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Lá no seu artigo 30 vai falar sobre a progressão por tempo de serviço. A cada 2 anos, a pessoa tem uma porcentagemzinha de 2%, aliás, a cada 3 anos ela tem uma porcentagem de 2% sobre o seu vencimento após a avaliação de desempenho. Até aí está ok. A questão é justamente o que diz no seu artigo 60, quando fala sobre a gratificação por escolaridade. Bem, nós temos aqui alguns pontos. Primeiro, que nessa mesma lei, ela especifica que a progressão por escolaridade, ela se faz da seguinte forma: 4% para o professor que se graduou com alguma especialização, 8% para aqueles que detêm títulos de pós-graduação. Ocorre que, por diversas reclamações de professores e de vários servidores, acontece que esses 4%, ao ser pagos 8%, esses 4% não estão sendo incluídos. Resultado, todos os professores estão tendo um prejuízo, ao meu entender, de 4% sobre o seu salário. Veja bem, não existe uma pessoa com pós-graduação se ela não tiver sido graduada. E a lei, ela é bem clara. Ela diz, no seu artigo 60, os percentuais autorizados em lei, que já vem sendo pago, inclusive, aos servidores, mas eu acho que a partir do momento que ele especializou, esses 4% estão sendo ignorados. Ela determina
que esse profissional ele deve receber 4% e 8% para aqueles que já detêm títulos de pós-graduação. Eu gostaria de solicitar ao jurídico da nossa casa para fazer uma análise desses documentos e, por consequência, cobrar, então, do executivo o porquê não está sendo pago esses 4%. Talvez eu estou interpretando a lei de forma errônea, mas por isso é que eu quero a análise do jurídico. Também vi na leitura dos documentos recebidos e expedidos que a documentação com relação à minha solicitação de informações acerca da Santa Casa já está aqui. Quero também solicitar o departamento, tanto jurídico quanto contábil desta casa, para fazer a análise detalhada dos documentos, por gentileza. Depois também, quando eu os obtiver, também estarei solicitando uma outra análise de mesmos setores iguais, mas para que a gente possa fazer um paralelo e ser bastante transparente com relação aos nossos relatórios. Por fim, senhores, creio que meu tempo não vai ser possível, mas eu vou tentar ser o máximo sucinta. Existe um loteamento em Piuí que é chamado de Santa Luzia. Nosso presidente, quero até agradecer, na semana passada ele permitiu que o motorista levasse o ofício para mim, onde eu estava, para agilizar, visto que já era na quarta-feira, depois seria feriado. Eu estou solicitando que o diretor do SAAI vá até o local, uma vez que ele próximo tem a estação de água, e olha as possibilidades da gente estar levando a água para esses moradores. São cerca de aproximadamente 30 casas. Então, calcula em número de pessoas. E essas pessoas estão na eminência de ficar sem água. A água que eles utilizam hoje é de um outro proprietário que tem água, mas que está vendendo o seu terreno. Logo, os mesmos ficarão sem. Gostaria que essa casa, então, enviasse todos os recursos necessários e me ajudasse a cobrar, para que a gente possa estar resolvendo essa situação em tempo hábil. Obrigada. Vamos estar enviando, sim, senhor. Deixa. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste nas redes sociais, a todo o público presente. Senhor presidente, hoje eu queria fazer simplesmente um agradecimento aí ao nosso deputado Coronel Sandro, que já nos informou, né, atendendo ao pedido, né, não só meu, como do presidente Reinaldo, do vereador João Marques, do Carlos Leonel e do nosso companheiro Frank Almada. Já se encontra pago na conta os R$100 mil, né, do Josinal Alvim. Então, eu não canso assim de agradecer, né, o empenho do Frank, né, e o nosso deputado Coronel Sandro, que vem fazendo um belo trabalho na cidade, não só na cidade como na região. Então, agradecer ao Coronel por estar nos dando esse prazer, né, de participar desse belo trabalho que ele vem fazendo para nós aqui. E também, senhor presidente, hoje nós estivemos no Corpo de Bombeiro, eu, o Carlos, na oportunidade, o senhor não pode estar, o João Marques esteve, e a gente foi receber, né, um equipamento de verba parlamentar, que inclusive também é do nosso deputado, mais uma vez, Coronel Sandro. Foram vários equipamentos solicitados, né, de emenda parlamentar dele, veio lá vários cilindros para o equipamento de mergulho, né, algumas motosserras e outros equipamentos de resgate. Inclusive, né, tinha um equipamento de iluminação para ser usado no resgate noturno, onde a gente sabe que é dificultoso. João Marcos trabalha no SAMU, ele sabe como que fica a dificuldade de resgatar sem, às vezes, falta de iluminação em algum lugar, barranco, no meio do mato, nas estradas, que é um equipamento que veio destinado pelo governo, né? Isso aí é graças ao fruto de nosso incansável pedido ao Coronel Erlon, que é o chefe de Estado-Maior, né, em Belo Horizonte. Nós estivemos lá várias vezes, já veio aí veio a ambulância, veio a caminhonete, né, veio agora esse equipamento de iluminação, ainda está para vir esse ano motores, barcos, né,
e outras coisas mais, além do caminhão de apagar incêndio. Então, queria deixar aqui meu agradecimento, não só ao Coronel Sandro, ao Frank, né, e ao nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Erlon. No mais, é só. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Queria cumprimentar o senhor, a todos os colegas vereadores, a todo o público presente, a Cléria, aos seus familiares, ao nosso presidente, né, e sempre presidente de honra dessa casa, o senhor Astésio, né, que conduziu com muito brilhantismo o tempo que esteve à presidência e também nos trabalhos da vereança dessa casa. Gostaria de cumprimentar a toda a mídia presente, aos amigos também da Vigilância em Saúde, né, do Centro de Captação de Doadores, e dizer, né, aos assessores também presentes, a todos os servidores desta casa. Né, cumprimento, se eu não referenciei a todos, vocês me perdoem, mas estendo aí o meu cumprimento a todo o público presente. Queria agradecer, senhor presidente, né, de antemão, ao Gaguinho e ao setor de limpeza urbana pela limpeza que foi realizada, né, na vegetação que já estava encobrindo parte da Rua 8, ali, né, da José Ponciano. E ele foi ali com a sua equipe, né, fizeram toda uma limpeza. Inclusive hoje, né, eu obtive um retorno por parte, né, ali um funcionário do executivo, que ele disse que há uma intenção do prefeito em fazer uma rotatória ali naquela Rua 8, no encontro da Rua 8 com a Rua Deosmiro Teodoro, uma rotatória ali, colocar de repente um banco para poder ficar um local, né, mais apreciado visualmente falando. Então agradecer o executivo. A gente sabe das constantes melhorias, né, que a Vila Grinim vem recebendo através do executivo, a pavimentação, a drenagem pluvial, a iluminação, e agora também há um projeto, né, do Dr. Paulo de fazer a extensão de rede, porque se a gente for ali na Rua 8, Zé Ué, a gente vai ver que a extensão de rede, Fabinho, termina numa casa, porque havia ali um impasse da rua estar atravessando dentro de um terreno particular. Mas impasse esse que já foi resolvido por essa casa através de um projeto de iniciativa do Executivo, e hoje tem condição dessa iluminação chegar desse ponto aonde ela está até a Rua João Pedro Goulart, que é a rua mais próxima, ou seja, completando toda a extensão da Rua José Ponciano. Agradecendo muito, né, e fazendo referência a esse trabalho incansável do Executivo ali no bairro Vila Grinim e Totonha Tumé. Dizer também, senhor presidente, que eu encaminhei conjuntamente aos senhores, né, o Carlinho, o Fabinho, o senhor mesmo também esteve assinando junto, um ofício ao presidente do Corém, né, está aqui o Adael, que é enfermeiro, e a gente sabe que a realidade hoje financeira de nós, profissionais da saúde, enquanto servidores dessa categoria, tem sido algo muito preocupante, né? Estamos numa luta constante para que a gente possa ter uma valorização e um reconhecimento digno a nível do Estado e da União. E nós temos alguns cursos de capacitação, né, nobres vereadores, que a gente acaba custeando esses cursos para que nós tenhamos uma qualificação exigida para prestar o atendimento às nossas vítimas. Como eu trabalho no SAMU, nós temos cursos como o BLS, que é um curso de suporte básico de vida, e o PHTLS, que é um curso, né, de suporte traumático ao atendimento à vida, né, de uma pessoa politraumatizada, uma vítima. E são cursos que custam de R$ 350 a R$ 1.200, ou seja, são custeados pelo próprio profissional. Não há nenhum incentivo hoje que reduza o valor desses cursos ou que consigam ofertar parcialmente um desconto dos valores desse curso. Então, eu encaminhei ao nosso Conselho de Classe, ao Corém, através do presidente Bruno Farias, um ofício solicitando que o Corém venha fazer um estudo dessa possibilidade, de repente, fazer uma parceria com as empresas que promovem esse curso, para, de certa forma, oferecer um desconto ao profissional de categoria, ou, de repente, conceder esse curso gratuitamente aos profissionais, uma vez que a gente acompanha que no CRM os médicos conseguem obter cursos gratuitos, uma vez que estão vinculados ao seu conselho de classe. Né, nós temos essa dificuldade hoje porque o profissional que ganha cerca de R$ 1.240, ou aquele que, como eu, né, no SAMU hoje o nosso salário gira em torno de R$ 1.900, a carga de 12 por 36,
nós não podemos comprometer esse valor no nosso salário justamente porque ele pesa no final do mês do orçamento. Então, são coisas que o nosso Conselho de CRAS pode fazer para melhorar a questão, né, do profissional, uma vez que esse profissional ele está oferecendo o seu trabalho voltado a toda a comunidade. Dizer também, senhor presidente, né, acelerar um pouquinho aqui, dizer que eu estive essa semana até procurando uma medicação para minha filha, né, ela faz uso de uma medicação, o Clenil, de 50 microgramas, né, ela faz uso dessa medicação para controle, né, de bronquite asmática. E a gente tem enfrentado hoje uma dificuldade muito complexa, né, porque falta algumas medicações, o Adael está aqui presente, ele deve saber muito bem dessa realidade, nas farmácias do nosso município. Está acontecendo, né, de certa forma, um desabastecimento em relação a essas medicações. Medicações inalatórias, alguns antibióticos. A gente acompanhou recentemente que a Santa Casa ela teve dificuldade até na aquisição de soros para manutenção, né, dos seus, vamos dizer assim, mate-mete, né, dos seus materiais e dos seus fluidos, né, vamos dizer assim, né, Dael, para poder manter o funcionamento correto, né, da unidade. E, assim, me preocupa muito essa questão. Até tirei uma opinião com o jurídico dessa casa. Não há muito, assim, o que se fazer no âmbito nosso do município, porque a gente sabe que aumentou muito a procura, né? E a gente, com consequência disso, as pessoas estão adquirindo mais essas medicações, até pela época sazonal que nós estamos vivendo, e, em consequência, pelos fatores externos, Chile, a produção ela tem diminuído, né? Alguns impactos externos estão alterando, né, importantemente na produção dessas medicações. Então, é algo muito preocupante, porque isso compromete, de certa forma, a população. Tem algumas medicações que a gente não consegue substituir ela, a gente vai até no médico, mas elas não conseguem ser substituídas, e a gente tem enfrentado isso, Fabinho, nas farmácias. Eu consegui adquirir para minha filha na cidade de Capitólio. Como eu não estava munido com a receita, porque é uma medicação que tem na farmácia popular, mas como eu pedi um colega meu que pregasse essa medicação lá para mim, eu paguei o valor da medicação na cidade de Capitólio, e a atendente ela me informou que era a última medicação dessa do Clenil que ela tinha no estoque também na farmácia. Ou seja, em Piuí eu havia sondado em todas as farmácias, não obtive a possibilidade de compra e consegui adquirir em Capitólio essa última medicação que ela tinha no estoque. Então, é uma situação que nos gera um pouco de preocupação, visto que os distúrbios relacionados à saúde, né, Adael, têm aumentado muito. As pessoas estão cada vez mais adoecidas e dependentes de tratamentos e medicações. Mas eu vi por alto, né, o Adael depois até, não sei se ele, né, vai falar junto com a Rosilene, mas ele pode, de repente, comentar algo a esse respeito. Mas a Rosângela vem movimentando muito, né, através dos órgãos de fiscalização e controle, para que essa situação ela possa ser o mais brevemente solucionada, para ofertar essas medicações disponíveis no mercado para toda a nossa população. Recentemente, né, chegou a faltar até o Clavulin. A gente ligava de farmácia em farmácia e, engraçado, está faltando medicações infantis. Ou seja, é um público que, assim, não adoece com muita facilidade, mas quando adoece a gente tem uma preocupação maior até pela questão das valências sociais, né? Um filho da gente é como se estivesse cortando na gente mesmo. Então, a gente tem essa preocupação porque falta medicação infantil. E não é uma responsabilidade, não é do município, não é da farmácia, é o fornecedor, né? Não tem como fornecer porque não está sendo produzido na quantidade suficiente para abastecer todo o estado, né? E isso nos gera uma certa preocupação. Dizer também, senhor presidente, até a Shirley, eu acho que ela levantou uma questão parecida, Shirley. Eu não tive tempo de pesquisar algo acerca, mas eu acho que você já esteve pedindo por essa rua também. Queria pedir o Felipe para poder colocar a imagem. Eu estive com uma moradora ali, né, da rua Zoroastro da Costa Lima, no início da Zoroastro. Até eles chegaram a comentar, que falaram com você também, há um tempo atrás. Essa situação aqui ela estava bem pior no início, porque tinha uma cratera no meio dessa via, no calçamento, as pedras estavam deslocando, e não tinha como descer nada aí, né? Para falar a verdade, como a rua não tem uma sinalização muito visível, o motoqueiro que tentava descer por ali, ele caía no meio das pedras. E algumas empresas, alguns já estão parando lá no alto da rua, como vocês podem ver, porque não tem condições de descer. Essa aqui é o início da Zoroastro da Costa Lima, no bairro Vila Grinim.
vieram aqui, jogaram o piche por cima para poder dar um pouquinho, melhorar um pouco a situação, para tentar segurar a pedra. Mas o pedido mesmo é que o nosso prefeito possa, de repente, estudar uma possibilidade, porque na própria rua Beraldo Soares foi feito isso, de estender um asfalto sobre essa pedra, né? Porque na rua onde a minha mãe reside, Beraldo Soares de Oliveira, a rua 2, foi feito isso. De repente vai segurar um pouco mais, conter um pouco mais essas pedras que estão soltas na via. Existe muita vegetação, Chile, principalmente dos lotes, vereadores, a la Carlinho. O lote, né, os lotes estão muito sujos no local, inclusive mato dentro da própria via também. E então os moradores estão pedindo essa atenção aí em relação a esse local. Inclusive a moradora, ela falou, olha, estou cobrando meu poste de iluminação aqui, ó, na esquina da rua, né? E ela falou comigo que a Shirley tinha feito esse pedido anteriormente. Então, assim, só reforçando também, né, esse poste de iluminação, porque na rua 1 tem iluminação, na 2 tem a extensão de rede, pula-se a 3 e volta novamente a iluminação só na rua Emília Batista Lopes, que é a 4. Então, a dela ali fica sem essa iluminação de esquina. Pedi ao nosso prefeito, que eu tenho certeza, né, Chico, com a sensibilidade dele, que ele vai atender. Inclusive, dizer ele que já pediu ao setor de obras dele para estar verificando essa questão que os moradores estão pedindo há algum tempo. E para finalizar, senhor presidente, dizer que esse mês, né, é o mês também da prevenção contra o uso de droga. E a gente sabe da importância do trabalho, né, que algumas instituições têm desenvolvido aqui na nossa cidade, né, Fabinho? Como o Shalom, como a Casa de Maria, como o próprio CAPS, né, AD, que a gente tem aqui no município, que é serviço do município mesmo, e outras instituições que trabalham vinculadas a essa finalidade. Nós tivemos uma reunião agora recentemente com a preocupação justamente com esse público que vai crescendo cada vez mais, porque quanto menos ocupação as pessoas vão tendo e mais exposição à criminalidade elas ficam vulneráveis às questões das drogas e da criminalidade. Então nós temos que pensar em políticas sociais que visam amenizar esse problema. E a Casa de Maria, o Shalom, o CAPS AD ali, com a Sandra Cires e toda a equipe, tem trabalhado muito nessa questão, porque é importante enfatizar isso, né? Só quem tem uma pessoa que luta contra o vício das drogas dentro de casa sabe realmente a dificuldade que é, né? Hoje não é fácil, né, Reinaldo? O Reinaldo, o Zé Edson, né, da polícia, e estão vinculados a essa causa e sempre trazem a militância dessa causa a essa casa, sabem a importância, né, que a gente tem relacionado a isso, de realmente tentar resolver da melhor maneira e reduzir esses problemas associados a isso. Você quer falar, Fabio? Eu queria pedir uma parte, João Marcos. Inclusive, Carlinha até chegou a me lembrar aqui agora, hoje nós estivemos lá no Corpo Bombeiro, e queria deixar aqui, né, não só o meu, que eu acho que com a casa inteira, um abraço, né, e de boas-vindas, que ele passou por uma recuperação. A gente sabe que ele passou por uns maus bocados, mas hoje está aí firme, né, para estar olhando pela necessidade, né, Carlinhos? Que é um cara assim que a gente vê em boa vontade de estar ajudando, né, e estar participando das questões. E acabo de receber aqui também a notícia, João Marcos, que também já se encontra em conta aqueles 100 mil para o laboratório da Escola Estadual Professor Horta, também destinado pelo nosso deputado estadual, Coronel Sandro. Quero deixar aqui novamente o meu agradecimento ao Coronel Sandro, né, a toda a equipe dele lá, que nos recebe sempre bem que a gente vai em Belo Horizonte, e ao nosso conterrâneo, Frank Almada, que está sempre no pé, trabalhando e trazendo recursos para o nosso município. Agradecer, né, Fabinho? Agradecer ao Frank, ao Coronel, a toda a equipe que sempre nos recebe muito bem ali em Belo Horizonte, quando a gente vai ali. São pautados com muito compromisso e responsabilidade com a nossa cidade, assim como outros também, né, que têm feito um trabalho expressivo em relação à nossa cidade. Mas a gente ressalta aí, né, muito investimento que tem vindo aí para a nossa cidade, e o povo de Piuí agradece por isso, né? E algo inusitado, né? Para quem não sabe, o tenente Ivan, o Corpo de Bombeiro recebeu a caminhonete numa semana, e na mesma semana ele foi atendido com a caminhonete que foi cedida ao Corpo de Bombeiros através, né, de intervenção de deputado, né, do deputado Coronel Sandro. Ele, inclusive, foi socorrido porque ele estava numa área de difícil acesso, né? Então, é muito importante. Serviu, inclusive, para a utilidade do próprio comandante, né, do batalhão ali, né? Eu agradeço, senhor presidente, só isso mesmo.
Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 034/2022. Autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 034/2022. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 034/2022. Declaro aprovado por 8 votos. Matéria a seguir, a de coautoria desse presidente. Entendimento ao artigo 18 do Regimento Interno. Quem pede direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, seja autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Gilvan Antônio da Silva. Única discussão e votação da moção número 009/2022, de autoria dos vereadores João Marco Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Reinaldo Reis Silva. Congratulações e aplausos à escritora piuiense Raiane Estela Silva Veiga, pela publicação da obra literária Fator Z, Pandemia. Coloca em única discussão a moção número 009/2022. Pela ordem, senhor presidente. Dizer aqui, né, que nós propusemos para análise e apreciação dos nobres colegas a questão dessa moção, ressaltando o importante trabalho, né, de uma jovem que trabalha na área de enfermagem, né, atualmente exerce a sua profissão junto ao Bloco Cirúrgico da Santa Casa de Piuí, mas que, como todo cidadão, ela tem um sonho, né, e ela esteve ali por algum tempo rascunhando as suas ideias e trouxe isso num contexto muito produtivo através de um livro. É uma ficção, é algo que conta uma história resumida acerca da imortalidade, só que a gente visa aqui, Carlinhos e nobres colegas, parabenizar ela por essa iniciativa. Porque muitas pessoas têm o talento, porém não têm a coragem, né, e a ousadia de correrem atrás dos seus objetivos e os torná-los concretos. Então ela buscou ali, né, fazer por onde da parte dela, escreveu esse livro, reuniu as pessoas. Eu acredito que ela teve gasto por parte dela, porque não é fácil, lutou por isso, e hoje ela está bem conceituada, graças a Deus, a nível, vamos dizer assim, de publicidade desse livro dela. Algumas páginas famosas e renomadas estão publicando, né, e oferecendo esse livro dela também nas suas mostragens. Então isso é muito produtivo, né, e pertinente ver uma piuiense como ela se destacando nesse cenário, inclusive num cenário mundial. Ela está publicando o livro dela na página da Magazine, em outras páginas como a Amazon, páginas que são conceituadas hoje dentro, né, da literatura do nosso país. Coloca em única votação a moção número 009/2022. Declaro aprovado por 8 votos. Retorna a direção dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Reinaldo Reis Silva.
Única discussão e votação da moção número 010, 2022. De autoria dos vereadores José Oed da Silva, José Antônio Camargo Júnior, Gilvan Antônio da Silva, Bildio Oed de Oliveira e Shirley Elaine Gonçalves Faria. E congratulação e aplauso ao senhor Wellerson César Rocha, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense, como servidor público. Coloco em única discussão a moção número 010, 2022. Boa noite, presidente. Boa noite, Noite. vereadores. Boa noite, público presente. Eu queria falar sobre essa moção do Elson, o Elin, né? Que está trabalhando no hangar. Ele é o irmão que eu tenho, né? Vamos dizer assim. Ele trabalha, né? Trabalha de motorista há muitos anos, lá, acho que 16 anos no hangar. E hoje ele está nesse cargo lá que faz esse transporte, né? Para o TFD, né? Transporte fora do domicílio. E eu acho mais do que justo o negócio do Dr. Paulo chamou ele, porque ele foi motorista, né, da saúde, e ele sabe como conduzir, né, as coisas ali. Eu mesmo trabalhei lá no hangar, não é fácil, né, porque sempre quando as pessoas pedem lá é porque está precisando mesmo, né, do transporte. E ele vê isso aí, né, com bons olhos e muito educado, né. Não tem reclamação ali da parte dele ali. O Dr. Paulo tá, né, só elogia ele, tanto não só ele como todo o Toninho, tá, o Pikachu também, né? Mas aí eu achei por bem, né, que com nós vereadores de prestar essa homenagem para ele, essa moção, porque esse trabalho que ele está desenvolvendo, né, não é fácil. Isso é um modo assim de estar incentivando ele, né? Não só ele, como os demais que trabalham lá, por essa moção. Então, eu queria deixar aí, né, e agradecer a todos os vereadores por estar empenhados nessa moção aí do Elinho. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, pela ordem, queria aqui cumprimentar, né, os vereadores pela iniciativa dessa moção. O Elinho realmente, né, é um profissional muito dedicado, Zé Ué, na sua área ali. Todas as vezes que a gente recorre a ele, né, ele é bem receptivo com todas as demandas que ele recebe, tudo aquilo que está dentro da competência dele resolver, ele sempre tomou as devidas providências. Então, é um profissional assim que a gente tem uma grande admiração pelo trabalho dele. Inclusive, hoje estivemos também, né, lá presente no hangar, né, Carlinho, Fabinho, e ele, assim, sempre muito receptivo. Ele, o Toninho, toda a equipe deles ali, né, o Pikachu, o Ademir, são profissionais, né, que têm uma extrema relevância ali, têm feito um papel brilhante. Tem hora que a gente liga para eles, até fora do expediente deles, altas horas da noite, eles estão sempre muito abertos para atender a gente e solucionar o problema dentro daquilo que eles têm competência para realizar, né? Parabéns para vocês aí. Também gostaria de parabenizar vocês pela moção. O Elinho vem fazendo realmente um excelente trabalho aqui pelo município. Parabéns. Coloco em única votação a moção número 010, 2022. Declaro aprovada por 8 votos. A Câmara Municipal de Piuí aprovou na 19ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2022, a moção número 007, 2022, de autoria dos vereadores Reinaldo Reis Silva, João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira e Fábio Henrique Novaes Ferreira. Congratulação e aplausos à senhora Cléry Maria da Cruz.
Teixeira Oliveira. Em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados frente ao serviço social da Santa Casa Misericórdia de Piuí. Neste momento, convido à frente do plenário a senhora Cléria Maria da Cruz Teixeira Oliveira para a ortoga da referida moção. Eu convido a todos os vereadores para a gente estar lá fazendo a entrega para a Clerinha. Som. Fica de frente. Moção de congratulação e aplausos. A Câmara Municipal de Piuí confere a presente moção à senhora Cléria Maria da Cruz Teixeira Oliveira, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados frente ao serviço social da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Piuí, 13 de junho de 2022. Autores da moção: Reinaldo dos Reis Silva, presidente da Câmara Municipal. João Marcos Macedo Silveira, secretário. Carlos Leonel de Oliveira e Fábio Henrique Novaes Ferreira. Uma salva de palmas para a Clerinha. Já é hora? Pegar, andava, né? Boa noite. Em nome do presidente da Câmara, Reinaldo dos Reis Silva, eu cumprimento demais vereadores e todo o público presente e das redes sociais. A minha voz hoje é de gratidão por quase 38 anos de trabalho prestado à Santa Casa de Piuí. Gratidão a Deus, aos familiares, ao esposo, amigos, colegas de trabalho, provedores, conselho, diretoria, médicos, toda a sociedade piuiense. Essa homenagem é para todos nós que fazemos o bem, que amamos o próximo e que lutamos pela justiça e pela igualdade social. Que a magia do amor, da ternura, do bem caminhe sempre conosco. Ao meu pai José, por me ensinar a dignidade, o respeito e o comprometimento. A minha mãe Teresa, pela fé em Deus, pelo amor, pela caridade e pela oração. Ao meu esposo Geraldinho e toda a minha família, pela coragem, pela força para continuar a caminhada. Aos meus amigos, vocês são fundamentais que eu continue sendo essa pessoa de coração manso e humilde. A Leninha e o Limírio, meus pais de criação, a minha gratidão por vocês é eterna. Em nome do Padre Cristiano Caetano Leal, eu agradeço a todos os padres, aos pastores, aos religiosos, aos leigos e leigas, que através de suas palavras levam no momento de dor
a fé em Deus, que fortalece na espiritualidade. A todo ser humano vivo da terra, vocês são essenciais para a minha sobrevivência. A todos os vereadores, em especial João Marcos, Reinaldo, Fabinho, todos. E a esse meu amigo, que na alegria e na tristeza, o qual eu tenho um enorme carinho e respeito, Carlos Leonel, o nosso popular Carlinhos. Eu termino com as palavras da irmã Dulce. O que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode sim mudar a realidade. Que esse amor, que o Deus Todo-Poderoso permaneça no coração de cada um de vocês que estiveram aqui hoje comigo. Em especial, eu quero agradecer lá atrás a Lísio Tiastésio, que tanto me ajuda, e cada um de vocês, eu não posso falar nome, tá, Dalvinha, tia Lúcia, Vaninho, todo mundo, a minha família, os meus amigos, que ajudam eu a caminhar. É por isso que eu tenho esse coração manso e humilde. Eu peço a Deus que os abençoe e receba o meu abraço fraterno. Clerinho. Bacana! Além de humanitária, ela é poeta também, né? Vamos convidar a família da Clerinha, as pessoas que a gente fazer uma foto junto aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vamos tirar uma nossa aqui primeiro e em seguida a gente com a família. Vem todo mundo, gente. Pode vir, depois a gente faz uma da câmera. A Lenice que está aqui, senão vai ficar brava comigo. É todo mundo. Os abraços. Oi? Vamos dar a palavra. Terminei a palavra. Ei, Maria. Joia. A atleta fica agachada. Vamos comer os vereadores. Vai ficar lá em cima para folgar um pouco aqui? Vamos ficar os vereadores lá em cima, que folga um pouco aqui para todo mundo, viu? Vamos ficar, vai também as testas para cima de nós ali. Você também é vereadora. Ô, dona Helenice. Vem não. Ficou os vereadores lá em cima. A Clerinha também. Vamos pôr aqui, não. Clerinha, deixa que a família dentro aqui. Não vai ficar brava comigo. Vamos deixar a palavra livre aqui para quem quiser usar, o Astes quer usar? Quer usar a palavra aqui, ó? Astes vai usar a palavra aqui, Clerinho. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa, essa casa da qual eu fiz parte por 12 anos. E por esse momento tão importante, que é para homenagear a minha amiga, como ela diz, é amiga e irmã, eu também te considero do mesmo jeito, Geraldinho, seu esposo. Então, eu quero parabenizar essa casa, que é uma moção muito merecida, que a Clerinha, sei que ela fez pela Santa Casa e vai continuar fazendo para a sociedade, porque ela não tem jeito de ficar parada sem ajudar os menos favorecidos. Então, continue sendo essa Clerinha que você sempre foi.
Parabéns. Alguém quer fazer uso da palavra aqui, fazer referência à Clarinha? Se alguém quiser, o microfone está à disposição. Câmara Municipal de Piuí, por meio dessa presidência, os vereadores João Marcos Macedo Silveira e João Antônio da Silva, convidou a senhora Rosilene Machado de Mello, coordenadora da Vigilância em Saúde, senhora Carolina dos Reis Silveira, doutora Dael Tavares, referência em doação de sangue e ouvidoria, para participar dessa sessão, com a finalidade de explanar sobre a campanha Junho Vermelho e abordar sobre ações desenvolvidas no município pelo Centro de Captação de Doadores Voluntários, campanhas de divulgação acerca do tema e dúvidas frequentes dos doadores. Convido, nesse momento, a senhora Rosilene, Carolina e o senhor Adael. Boa noite a todos, vereadores, boa noite a todos presentes. A nossa referência, né, na captação de doação de sangue, ela não pôde estar presente porque ela fez uma cirurgia e aí eu estou aqui representando ela, eu e o Adael. Quero agradecer o convite, né, dos vereadores para a gente estar aqui falando sobre essa captação, né, de doadores de sangue do município de Piuí. Esse serviço tem umas atribuições. Nós somos responsáveis atualmente por 13 municípios e 14 hospitais para estar fazendo essa organização da agenda. E nós somos também responsáveis na locomoção, né, do transporte municipal, enviar os dados dos doadores e o roteiro do motorista para estar pegando esses doadores. E orientar os doadores sobre os impedimentos, né, que às vezes evita deles estarem fazendo viagens desnecessárias. Somos responsáveis por realizar e dar suporte às campanhas, né? Inclusive esse mês de junho o Junho Vermelho, infelizmente a gente não conseguiu estar fazendo nada porque a nossa referência teve que passar por uma cirurgia e nós deixamos para organizar junto em novembro com o Dia do Doador de Sangue. Nossa atribuição também é manter o cadastro dos doadores atualizado, orientar essas famílias, né, dos transfudidos, que às vezes muitos tomam né, essas bolsas de sangue e depois a gente precisa de estar repondo essas bolsas de sangue lá para o Hemominas. E orientar sobre o cadastro, né, da medula óssea no Redome. E, visando a segurança dos doadores e receptores, tem uns protocolos que a gente tem que seguir de segurança. E com a pandemia agora, todos os pacientes que vão fazer a doação, a gente realiza um dia antes os testes de Covid para eles fazerem uma doação segura. E reduzimos os números de doadores para ir nos veículos para evitar... com a pandemia, para a gente evitar pessoas, né, muita gente num carro só. E orientação sobre, né, os sintomas gripais e a vacinação. O ano passado, em 2021, nós conseguimos fazer 486 doações. Esse ano, até o momento, foi 249 doadores que já foram doar
para nós. E quem pode doar sangue? É preciso, né, estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, no dia antes da doação dormir bem, alimentar bem e não doar sangue em jejum. E sempre no dia da doação tem que levar um documento, né? Geralmente eles pedem carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de identidade profissional liberal. Impedimentos temporários, né? Às vezes a pessoa não pode estar indo doar sangue, devido ao uso de certos medicamentos, realização de alguns tipos de exame, vacinas, sintomas gripais, ferimentos não cicatrizados, tratamento odontológico, pessoas que passaram por cirurgia, quem tem parceiro fixo há menos de 6 meses, gestantes e mães que estão amamentando, quem colocou piercing, brinco, maquiagem definitiva ou fez alguma tatuagem há menos de 1 ano, quem esteve nos últimos 6 meses em região que existe malária ou teve malária nos últimos 3 anos. E os definitivos, portadores de doenças de Chagas e outras doenças transmitidas pelo sangue, alcoólatras, quem faz tratamento para epilepsia, né, a convulsão, quem teve hepatite após os 11 anos, risco de doenças sexualmente transmissíveis, tratamento de câncer, diabéticos em uso de insulina e quem fez transplante, no caso de córnea, rim, pulmão, coração, medula e outros. E o intervalo de uma doação, homem é a cada 2 meses, né, não podendo ultrapassar a 4 doações por ano, mulher é a cada 3 meses, não podendo ultrapassar 3 doações ano. E uma bolsa de sangue pode ajudar até 4 vidas. O quê? O sangue é um material nobre, né? Que pode substituir qualquer medicação. E muitas vezes as pessoas acham que doar sangue faz engrossar, né? E na verdade não engrossa e nem afina. Não aumenta o volume, não emagrece, não engorda e não vicia. É um hábito, né, saudável. O que se consegue em troca de doação de sangue? A satisfação, né, de várias pessoas felizes, né, de saber um gesto, né, de outras pessoas ajudando o próximo. E tem a medula óssea, né, que no caso tem que fazer um cadastro, né, para ser um doador de medula óssea. Ele tem que estar entre 18 a 35 anos, ter boa saúde, não apresentar doenças infecciosas ou hematológicas e se apresentar ao Hemominas para fazer esse cadastro. E eu gostaria de agradecer o convite, né, e vou deixar uma mensagem, que a doação de sangue não lhe custará nada, mas salvará uma vida. Isso. Boa noite ao presidente, aos vereadores, ao público presente, ao pessoal da rede social. Só para falar um pouco da doação de sangue, então a gente mantém a nossa referência técnica de captação de doação na Vigilância em Saúde, né? Lá a gente mantém uma listagem atualizada, né, desses doadores frequentes, né? Ela mantém esse roteiro aí de intervalo de 2 meses entre os homens, no máximo 4 doações no ano, as mulheres de 3 em 3 meses, máximo 3 doações no ano, e ela sempre faz contato, né? Às vezes, quando algum paciente ele recebe bolsa de sangue aqui, a gente liga na Santa Casa, ou do município de Piuí, recebe doação de sangue na Santa Casa de Paz, a gente sempre entra em contato com a família do paciente para nos ajudar aí a captar doadores de sangue para fazer, entre aspas, o pagamento, né, desse sangue que foi utilizado. Lógico que não é algo cobrado, mas é da consciência, né? Se utilizou para aquele paciente, então a gente tenta aí, mobilizar a família, amigos, para captar mais doadores de sangue
E com isso a gente coloca esse doador novo na lista, né? Incentiva que ele sempre seja um novo doador, né? Nunca é demais, né, termos doadores, até porque tem esses intervalos. Nós já passamos momentos difíceis aí, com o número de bolsas reduzidas no Hemominas. Rosilene falou, uma bolsa de sangue, a gente precisa de 4 doadores para fazer uma bolsa de sangue, né, porque o sangue ele passa por um processo aí de filtragem, de purificação, até ele estar apto a ser transfundido em um paciente, né? Então a gente faz esse trabalho aí com muito carinho, a gente sabe que doar é um ato de amor, né? A pessoa ela só vai doar quando ela tem empatia pelo próximo, né? E em novembro a gente pretende fazer aí um pit stop, fazer aí um movimento para tentar captar aí mais doadores para o município. Tá? A gente está à disposição, quem quiser conhecer o serviço de perto, só procurar a vigilância que a gente vai ter um prazer de apresentar para vocês. Obrigado, gente. Pela ordem, senhor presidente. Cedido. Queria agradecer, né, o Adael, a Rosilene. Você me perdoa, Rosilene, eu falei aí com o Adael a questão de enfermeira, esqueci de mencionar que você também é enfermeira, né, e está ligada à área de saúde. Mas parabenizar o trabalho de vocês, né? A Carol entrou recentemente também aí no centro de captação e a gente vê a desenvoltura que vocês têm, né, desempenhado à frente dessa pasta. E quero dizer também que vocês foram muito parceiros em relação até mesmo aos ofícios, né, que a Secretaria de Saúde vem encaminhando ao Hemominas, reforçando a necessidade, né, da coleta, que a coleta desse sangue venha a ser realizado numa ação aqui no nosso município, como foi feita anteriormente, até mesmo quando o Dr. Paulo estava ocupando a Secretaria de Saúde, né? Então, parabenizar vocês pelo trabalho, nós colocamos à disposição de vocês também. Fico muito feliz, Adael, também pela sua explanação e que você também, né, vai ser um dos homenageados aí também no Troféu Destaque da Saúde. Vocês têm feito aí um papel, né, de muita relevância no nosso município. Obrigado mesmo, é com muita gratidão que eu externo a vocês. Também gostaria, né, de agradecer a Rosilene, Adael. Muito obrigado por ter vindo aqui à Câmara nessa noite, né? Para nosso conhecimento de vocês aqui, para nós vereadores, né, e para toda a sociedade. Então, a gente agradece muito a vocês. Deus lhe pague. Eu sou secretário, faço chamadas dos inscritos para fazer o uso da palavra. Não há inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos e vamos todos com Deus. Um grande abraço a todos vocês.